Olá, tudo bem? Bem na Vula. Para uma relação durar mais entre casais, é muito importante que haja sempre a questão de você respeitar sempre o espaço do outro. Porque quando o teu espaço, o legal é que seja 50% mais ou menos, né? Você tenha o teu espaço 50%, ela também, e você consiga a não invadir o espaço do outro, porque a privacidade, vocês já estão juntos, então vocês já têm a privacidade de vocês junto do casal. Mas existe também uma relação que dure um pouco mais, é quando você respeita o espaço da outra. Respeitando o espaço da outra pessoa, você tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Um exemplo bem simples é quando você vai assistir um filme. Geralmente os homens gostam mais de filme de ação e as mulheres gostam mais de filme de romântico. E aí, todo filme que vai assistir, ou no cinema, ou em casa, ou a sessão pipoca que eles vão fazer em casa, né? Aquela coisa familiar mesmo. É sempre o marido que escolhe. Não, é esse filme, é esse filme, é esse filme. E a esposa sempre tá para aquele lado, né? Não, eu vou fazer. O legal mesmo para que uma relação dure mais, é você respeitar a opinião do próximo. E essa opinião, ela tem que ser falada. Quando a opinião não é falada, acontece sempre essas intrigas, né? Essas briguinhas, porque aí a pessoa fica magoada, achando que a outra pessoa tá gostando do que tá sendo feito. E a outra pessoa não tá gostando, ela simplesmente tá se sacrificando pro outro ser feliz. Mas ela em si, ela não tá sendo feliz, que é no caso do altruísmo, né? A pessoa, ela se sacrifica sempre pro outro, a felicidade do outro, e o dia dela ela não vê. Então o legal é quando você tem essa ideia, né, de você ter o respeito da opinião do outro. O legal é assim, tem uma historinha mais ou menos que é assim, todo dia um casal de idosos, né, aí levantava tudo no mesmo horário, a mulher ia lá, pegava o pãozinho, cortava a pontinha do pão, e uma ponta e a outra ponta, e deixava o meio pro esposo, comia. Chegou uma determinada hora, ele começou a acordar mais cedo. E ele fazia isso. Cortava sempre a ponta do pão, a ponta, e deixava para ela. E ele comia o meio. Só que passou anos e anos, né? Essa história, né? Foi indo a fio. Aí um certo dia, ela resolveu falar para ele. Falou assim, nossa, mas eu como a ponta do pão, mas eu não gosto. Eu sempre deixo para você essa outra parte. E você não pensa igual eu, você sempre faz o contrário, você sempre corta a ponta do pão e deixa pra mim e pega a parte melhor. Aí o senhor pegou e falou pra ela, falou assim, nossa, amor, mas eu sempre gostei da ponta do pão, mas você sempre cortava a ponta do pão e comia e deixava o meio pra mim. E eu sempre comia o meio. Então, quando eu acordava pela manhã, eu cortava a ponta do pão e deixava pra você, porque eu achava que você era que gostava. Ela falava, não, eu sempre gostava do meio do pão. E ele falava, eu gostava sempre da ponta do pão. Então nós fizemos a vida toda errada. Então essa é a grande ideia, né? A grande sacada que você tem que ter. Quando uma relação ser mais durável e ser mais amigável e a relação ter aquela afinidade, é exatamente isso. É você comentar, você falar, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Quando você interpreta, né? Faz aquela interpretação, você acha que o outro gosta daquilo e você começa a fazer, mas o outro nunca falou, o outro subentende que ele gosta, mas ele nunca disse isso. E aí, só que a pessoa não gosta, você que teve essa ideia de que isso é legal e não é legal. Então assim, numa relação é sempre você pegar 50%, cada um tem 50%, cada um respeitar o espaço de cada um, ver o que a outra pessoa gosta. O mais interessante também é que assim, a gente tem essa mania, né, tem que mudar aquela pessoa, tem que mudar aquela pessoa. Não, isso é completamente errado. O legal é quando você entende certas coisas e muitas vezes teu parceiro ou tua parceira, ela tá fazendo aquilo, é reflexo da tua atitude. E você pega e fala assim, eu queria que ela fosse diferente, eu vou mudar ela. Não é mudar a outra pessoa. Sempre na relação, quando você vê alguma coisa que não tá legal na relação, aí o que você faz? Muda a tua relação em relação a você, o teu pensamento que você tem em relação a você, o que tá acontecendo na família, com os irmãos, com os filhos, né? Então, assim, quando você muda, automaticamente a outra pessoa, ela muda em relação ao que você mudou dentro de você. Mas quando você quer mudar a outra pessoa, aí é complicado. Aí não muda, aí é um desgaste, é sempre jogando na cara. Porque você fez isso, eu também fiz isso. Que não é legal, nem pra um, nem pra outro. E essa relação, o amor começa a ir diminuindo quando começa a faltar o desejo. O desejo não é só um desejo sexual. O desejo é em relação a tudo. Quando você tem a posse, automaticamente acabou aquele desejo.
Você quer comprar um carro e você fica vendo um carro, você, nossa, eu quero aquele carro, eu quero isso, e fica aquela alegria e tá, e vai batalha e tudo. Quando você compra o carro, no outro dia, você tá bem, entrou, olhou, passou um mês, mal você lava o carro. Então, assim, a relação é exatamente isso. O desejo é a base do amor e que faz o amor crescer. Quando começa numa relação faltar o desejo, volto a falar, não é o desejo sexual, é o desejo de você ter aquela pessoa junto com você. Ela tá junto com você. Então, todo dia você tem que despertar o desejo. A sua esposa acorda pela manhã, ou namorada, né? Aí você desperta o desejo. Nossa, você tá muito linda, você tá bem hoje. Começa a olhar o cabelo, que não tem muita mania de falar sobre o cabelo, sobre a unha, porque elas estão sempre fazendo o cabelo, fazendo a unha, estão sempre se arrumando tudo, e você nunca olha pra pessoa direito, né? Numa relação sempre se fala muito, né? A mulher, ela se arruma não pro parceiro dela, não pro casal, mas a mulher se arruma pra outra mulher, pra que quando ela vai numa festa, ela não tá se arrumando. Bom, isso é que se falam, né? Mas eu não acredito muito sobre isso. Eu acho que isso é quando falta o desejo, né? A mulher, ela se arruma mais pra amiga. Então vai numa festa, ela tá se arrumando para as amigas ver como ela está. Eu acredito que é quando falta o desejo, né? Quando não tem o desejo mais no casal. Então ela se empoderando, se arrumando, pintando a unha, fazendo tudo que ela tem que fazer de bonito e tal. Mas quando tem o desejo, ela olha pro marido e vê o marido que anda bem arrumado, anda bem alinhado, sempre tá inovando, não cai naquela rotina, porque numa relação, o que faz com que acabe o relacionamento é o desejo, né? Acabou o desejo, não tenho desejo de conversar com meu marido, que o desejo tá na conversa, né? Nossa, eu gosto de ficar conversando com eles hora a fios aí e tal. Então, tem o desejo de conversar, tomar um café, almoçar, ter as suas relações. Então, assim, tudo é base do desejo. Agora, quando o desejo começa a cair, começa a entrar em uma rotina, que essa rotina é a rotina de, acorda pela manhã, vai trabalhar, chega, oi, tudo bem? Fez a janta, comeu, aí dorme, levanta, trabalha e fica nessa. Aí, fim de semana, vamos pegar um cineminha, vamos tomar um café. Isso é porque acabou o desejo. Então, a pessoa não tem mais aquele desejo como ele tinha quando começou a namorar, né? Que aí entra a questão da paixão, que aí entra a questão dos hormônios, já é outra discussão. Mas passou, enfim, paixão em si, que dura em média 2 anos, mais ou menos, a questão da paixão, aí já amadurece o amor, que aí é quando as pessoas já casam e tem a vida de familiar normal, mas aí entra a questão do todo dia despertar o desejo. Despertou o desejo, eu tenho o desejo de conversar com você, eu tenho o desejo de falar boas novas, assistir um filme, aí eu não caio na rotina, tira a rotina da vida, sempre tá mudando, as coisas vai acontecendo, vai mudando, aí entra também a questão dos 50% que eu já falei, de você respeitar a opinião da pessoa. A pessoa tem uma opinião, você, nossa, legal, vamos assistir. Saiu um filme legal hoje, um filme de romance. Tudo bem. Mesmo que você eu não gosto de filme de romance, mas eu vou assistir hoje. Então vou assistir, vai conversar, fazer uma pipoca, conversa, brinca, dá risada, porque tem um índice muito legal que quando a gente é pequeno, a gente sorri muito quando é pequeno. Aí vai passando no decorrer da vida, vocês podem analisar isso no geral. Analisa na família de vocês. Vocês podem ver. As crianças. A casa de vocês tem muita criança? Dá uma olhada. As crianças, elas estão rindo muito. Choram também, mas ri muito mais. Estão rindo. Qualquer coisinha tá dando risada. Qualquer coisinha dá risada. Aí vai aumentando. Vai chegando na adolescência, já vai rindo menos. Já vai chegando na maturidade, já ri menos. A pessoa chega a uma certa idade que ela não sorri mais. O sorriso é uma fonte de energia, é como se fosse uma água cristalina, né? Você purifica a tua alma, purifica a tua matéria, você purifica com um sorriso. Então, aquelas pessoas mal-humoradas, você pergunta uma coisa, a pessoa te responde mal-humorado. Vai te falar, é mal-humorado. Então, o legal é quando você começa nas coisas simples, vê uma piada, dá risada, assiste um filme de comédia, dá risada, mas isso é legal fazer com o parceiro, com a parceira. Você tá junto, acorda pela manhã, o desejo, você desperta o desejo, tá linda, faz um café da manhã, hoje você não pode fazer, amanhã ela faz, você levanta, eu levantei, já faz um café, quando ela levantar, se ela não gosta de café na cama, quando ela levantar,
o café tá pronto. Então isso é legal, quando você começa a ter essa relação. Saiu da rotina, o teu casamento vai envelhecendo e cada vez mais, tudo que você fizer, você sempre lembra da pessoa que tá fazendo parte da sua vida. Aí vem os filhos também é a mesma coisa. Um grande erro que acontece com os pais é sempre falar não. As crianças, elas sorri muito quando é pequena e vai crescendo. Só que quando ela é pequena, ela ouve muito não do que sim. Sempre em casa. Sempre a criança tá brincando, fazendo negócio, o pai vai, não faz isso. Não faz aquilo. Isso é muito errado. O legal é quando você, na relação de pai e filho, é quando o filho tá fazendo uma coisa que você vê que é errado, você chama ele a atenção, fala, ó, não faz isso, porque isso vai acontecer isso não é legal. Você pode cair, machucar. Você pode pegar, do jeito que você tá brincando com essa faca, você pode cortar o dedo. Não pode fazer isso. Mas o legal é você fazer isso. Aí você tira o foco do não, porque praticamente ela não escutou o não. Você só falou que para ela não fazer aquilo, mas que era para fazer outra coisa. Você dá uma outra opção para pessoa, para criança. E aí vai criando essa relação de pai e filho, porque o legal também é quando o pai respeita o espaço do filho e o filho respeita o espaço do pai. É muito chato ter pai e filho, a relação de pai e filho ser um pai general, né? O pai chega e briga com o filho, ou fala, o filho já fica meio preocupado, né? Quando o pai chega, ele já muda. E o legal é quando o pai chega, em qualquer lugar, o filho continua fazendo exatamente o que ele está fazendo. Isso que é legal, essa relação entre pai e filho. É você trabalhar todo dia o bem-estar do filho. Não ficar sempre na bronca, né? Dando bronca. Aí ele tem na mente que o meu pai que dá bronca. Ele chega, ele dá bronca. Chega, dá bronca. Inverte isso. Então, mas por que você tá dando bronca no seu filho sempre? Aí é aquilo que eu te falei. Você tem que mudar você. Para que você mude o filho, você tem que mudar você. As suas atitudes. Você mudando as suas atitudes, o seu filho vai começar a mudar, ele vai começar a entender. Porque ele vem para esse planeta, um quadro branco. Ele começa vê e começa a olhar para a mãe, a atitude da mãe, a atitude do pai, a atitude dos irmãozinhos mais velhos e começa a desenvolver e vai crescendo nessa crescente. Quando ele vai crescendo, ele vai vendo só o que é certo, o que é errado na cabeça dele e muitas vezes o que é o certo tá sendo errado, porque ele tá vendo alguém fazendo alguma coisa errada. Então ele tem que ter um espelho, né? E o espelho é exatamente isso, é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe brigam muito na frente do filho, com certeza ele vai ficar muito quieto, tudo isso vai sendo implantado na cabeça dele. Quando ele casar também, ele vai ser uma pessoa que vai brigar muito porque isso é fato. Você só pode dar o que você tem. E você só pode receber o que você já possui. Então, é isso aí. Se a família é uma família que tem harmonia, o pai e a mãe não grita, porque o legal da relação entre pai e filho é assim, a autoridade que não pune, ela não tem respeito, né? Então, um exemplo é assim, todos nós que dirigimos no trânsito, a gente sabe disso. Você vê uma placa lá de 60 por hora, você passa 120. Eu já passei várias vezes, já 60, passou 80. Então, se você só dá uma olhada, passa. Agora, quando você vê uma placa que tá lá 60, é uma placa, ela tem autoridade, né? Tá 60. Só que ela não pune. Se ela não pune, então ela não tem autoridade. Então, toda autoridade que pune, ela tem respeito. Então, ela não vai ter respeito. Então, as pessoas vão pegar, vai olhar, vai embora. Agora, põe uma placa de 60 por hora e 2 metros na frente dela, você põe um radar. Você olha para a placa, 60 por hora, você tá 80, você já baixa seu carro rapidinho e passa não a 60. Muitas vezes você passa até a 50. Você já passa, eu vou passar 50, porque vai que ele tá meio errado, pelo menos eu passo a 50. Aí você ainda baixa mais. Só que o radar, ele é uma autoridade. Ele pune. Ele tem respeito. Na relação entre pai e filho, é exatamente isso. Quando a mãe ou o pai pega o filho, tá fazendo uma coisa, aí ele vai lá, grita com o filho, né? Grita aí, briga com o filho. Não para de fazer isso, não sei o que, aquela coisa. Não pode fazer isso. A criança para. Só que o pai tá gritando. Ela para, ela olha. Mas não aconteceu nada. Amanhã ela continua. Aí o pai grita de novo. Ela olha, não aconteceu nada. Ela continua. E assim, vai indo. Então chega uma hora que, como ele é autoridade de ser pai, mas ele não puniu, ele não tem respeito. Ele perde o respeito. Então, a grande sacada que você tem que ter é, quando você, primeiro, não grita com o filho. Chama ele. Ele tá fazendo negócio, ó.
vem cá, não faça isso. Aí você fala o porquê. Porque isso vai cortar seu dedo. Se ele continuar fazendo as coisas, ele vai começar a ter uma visão diferente do que ele tinha. Ele vai começar a ver, opa, primeiro, meu pai não gritou. Meu pai falou para não fazer. E você tira ele daquilo e vai fazer outra coisa. Aí ele já vê que não pode. O legal não é bater nas crianças através do pune e bate. É igual você vai adestrar um animal. Tem pessoas que batem nos animais, tudo. Para ele vai ser adestrado pelo medo. Isso não é legal. O legal é você sempre conversar, não gritar. Conversa com o filho, vê a reação dele, tira ele daquela situação, dê uma outra ideia para ele fazer e assim vai fazendo. Quebrou alguma coisa, que acontece muito isso, né? Relação entre pai e filho. De repente a criança ela quebra um copo. Quebrou o copo. O pai ou a mãe chega e fala assim, quem fez isso? Você sabe que ele já tá naquela situação. Aí ele pega e fala, foi eu. Aí você pega, briga, grita, bate nele. O que acontece com a criança? Ela identificou que quando ela fizer alguma coisa e ela falar a verdade, ela vai ser punida. Então, o que acontece com a criança? Ela já faz uma reprogramação e fala, toda vez que eu fizer alguma coisa errada, eu vou mentir. Eu vou falar que não foi eu. Aí o que acontece? Se eu falo que não foi eu não tenho punição. Mas eu menti. Então ela cresce mentindo. Como que se sai dessa? É bem simples. Sempre conversa. Quando você fizer alguma coisa errada, que você quebrou um copo, quebrou alguma coisa, ou perdeu o lápis, ou perdeu o caderno, perdeu alguma coisa, você tem que falar para mim. Aí nós vamos analisar se foi uma coisa espontânea, de repente você estava andando e cai, quebrou o copo. A criança não pode ser punida. Você vai conversar com ela. Não, quando acontecer assim, você fala comigo, tá? Que nós vamos resolver. A criança não vai ser punida. Aí, tranquilo. Quando a criança... Aí você fala assim, se você quebrar esse copo por brincadeira, pegar e jogar por brincadeira, você vai ser punida. Mas como você... Então, você vai comprar outro copo. Aquela mesada que eu te dou, o teu aniversário, alguma coisa assim, você vai pegar e vai comprar e vai pôr no lugar. Aí ele começa a entender que tem certas coisas que ele não deve fazer. Por exemplo, ele vai pegar a coisa, vai quebrar, fazer um negócio, porque se eu quebrar, eu vou ter que falar, porque já está embutido na cabeça dele, que ele vai falar a verdade. Então, quando ele começa a falar a verdade, ele não tem punição. Isso a gente começa a moldar uma sociedade, né? Em falar a verdade. Fala a verdade, não tem punição. Porque isso já vem desde casa. Quando você fala a verdade, que você fez alguma coisa errada e você falou a verdade, você é punida. Então, isso já vai implantando na sociedade, a sociedade vai implantando e a coisa vai aumentando, né? Vai aumentando, aumentando. Aí chega uma hora que todo mundo, para se safar, começa a mentir. Quem fez isso? Foi pessoa. Quem resolveu? Foi pessoa. Aí a pessoa, um profissional, tá na empresa, ela começa a fazer um serviço, vai fazer um serviço, tudo, e deu errado. Ela começa a achar um monte de desculpa, né? Foi por causa disso, por causa daquilo, começa a arrumar um monte de desculpa. Vai pôr aquele monte de desculpa e o que acontece? Nunca ela assume exatamente o que ela fez. Então, esse negócio da relação de pai e filho, isso é muito interessante, que vai moldar o cidadão no futuro. Então, assim, se você tem essa amizade com o pai, com a mãe, e essa relação ela é unida desde pequeno, essa relação através do respeito, não do medo, as crianças vão crescerem. Quando ela estiver na adolescência, já estiver na fase adulta, elas vão sair, vão fazer as coisas, sempre tá lembrando o pai, sempre vai levar o pai, vai levar a mãe, sempre tem aquela relação de afetividade. Por que afetividade? Porque foi criada num ambiente que tinha amor. Tinha amor, tinha respeito, tinha desejo. O desejo é isso que eu volto a falar. É o desejo de tudo. Você tem um desejo de conversar com alguém. Então, isso é legal. Quando você tem um desejo de conversar. É um desejo de tomar um café. Então, quando tem o desejo, que é a base do amor, quando você perdeu o desejo das coisas, você não tem amor mais. O amor acabou com aquilo. Então, a base do amor
É o desejo. Quando você deseja qualquer coisa e começa a criar um afeto por aquilo, você começa a criar um amor. E aí, aquele amor começa a ser um amor familiar, com os filhos, com a esposa. Você respeita o espaço do filho, respeita o espaço da esposa, respeita o espaço de todos da família. Isso é interessante, isso é legal. Um exemplo bem legal é quando você estipula certos horários. Por exemplo, o pai chega às 18 horas do serviço. Chegou às 18 horas, legal. Então, eu vou assistir a televisão, vou assistir alguma coisa. Ou ele já estipula, bom, às 18 horas tá passando novela, passando alguma coisa assim, é melhor, mas às vezes a esposa acaba gostando mais de novela, que hoje é normal, homem, mulher, criança, todo mundo assiste, isso é comum. Mas às vezes é legal quando estipula certas coisas, por exemplo, às 22 horas eu vou assistir um filme, aí já conversa com o pessoal, porque é ruim quando a esposa está assistindo às 18 horas uma novela. Aí o esposo chega, ele já chega, pega o controle, muda e já começa a assistir. E a esposa ela fica meio que oprimida, fala, não, mas eu tava assistindo aqui. Então, assim, é legal quando tem essa divisão. Até pros filhos também é legal. Porque às vezes o filho tá assistindo televisão, o pai que é mais velho é o pai, ele chega, muda a televisão e vai pôr. Aí o filho fica, não, mas eu tava assistindo. Não, vai assistir no seu quarto. Vai para outro lugar. Então o que acontece? Hoje tá muito comum, as famílias em geral, tá cada um com seus smartphones, um no quarto, outro no quarto, um na sala, às vezes a esposa também no quarto, tal, aí chega, tá no smartphone, conversando com o outro, então tá todo mundo junto dentro de casa. Vamos por um exemplo, às 20 horas, tá todo mundo em casa. Tá o pai, a mãe, os filhos, tá todo mundo em casa. Só que não tá ninguém conversando com ninguém e ninguém tá presente mentalmente. Então, matéria, tá todo mundo junto. Mas na mente, espiritualmente, com a energia de conversar com um, aquela alegria que conversar com outro, não tem. Isso está muito difícil nas famílias. Então, isso está fazendo com que as famílias se dividem cada dia mais. Agora, quando você pega e fala assim, ô crianças, ó, não sei o que, ó, tem um negócio aqui, vamos fazer isso aqui, vamos assistir um filme. Ah, legal, vamos assistir um filme. Já começa isso desde pequeno. Porque também não adianta isso ser imposto, né? Vamos colocar, vai ter que ser assim. Agora, a partir de agora é regra. Todo mundo, na hora que for jantar, todo mundo tem que desligar os smartphones. A gente tem que conversar alguma coisa dando risada um pro outro. Isso não tem fundamento. Isso não, então, assim, se já passou o bonde, as pessoas já cresceram, tudo já tá nessa vida, não adianta. Tem que começar a mudar, não as pessoas em si. Aí, aquilo que eu falei, a mudança tem que ser interna, tem que ser a própria pessoa. O próprio pai, que é a base, a âncora ali do servidor da família, e a mãe também. Então, assim, os dois tem que, primeiro, o pai tem que começar a mudar, para mudar toda a estrutura da família. A mãe tem que começar a mudar. E aí os filhos começam a entender que eles vão mudando naturalmente. Mas se você impor, não, agora ninguém vai usar telefone. Então, o legal é quando todos na família se respeitam mutuamente, né? Respeita o seu espaço, cada um tem seu espaço, se respeita. E na hora de dormir, na hora de levantar, na hora de fazer suas tarefas, todo mundo está se ajudando, todo mundo está colaborando. E isso é legal quando a família cria um ciclo de harmonia. E que o legal é quando pode pegar na família de vocês ou no geral todo mundo para ter esse parâmetro, né? É quando você analisa a minha família, ela tá sempre sorrindo mais ou tá discutindo mais ou tá mais isolada. Aí você começa a ter essa comparação, aí você começa a analisar. Que o legal é quando vocês, né, como família, vocês sempre pensam assim, meu, quando vem alguém aqui em casa, na família, na relação, a gente sorri mais ou fica com mais raiva?
ou fica falando mal de um, falando mal de outro e cria aquele clima tenso. Já é uma dica que eu dou para vocês. Quando essas pessoas que vão até a casa de vocês, na família de vocês, né? Vocês têm a família reunida, pode ser um casal, porque o casal já é uma família, né? Um casal não precisa necessariamente ter filho. Então, um casal, família. Aquele grupo de amigos, quando você traz aqueles amigos para sua casa, vocês criam, né, na mesa, vocês sempre estão dando risada, sorrindo, ou vocês estão no clima tenso? Se ficar no clima tenso, vocês começam a identificar quem são essas pessoas. E vocês, eu conselho que eu dou, excluam essas pessoas, né? Excluam da vida de vocês, da família de vocês. Tira. Ah, mas é a minha mãe, é a minha sogra, é meu pai, é meu irmão. Mas como? Então, aí é complicado. Mas começa a fazer com que essas pessoas comecem a frequentar menos, um pouquinho menos a sua casa, mesmo sendo da família, sendo pai, irmão, mas não é a família, o casal, ou tem um filho, né? Tem seus filhos. Então vocês começam a excluir. Começa a trazer para a família de vocês pessoas que têm um pensamento, que falem coisas boas, produtiva, onde a pessoa chega, fala assim, nossa, essa pessoa chega, ela cria um clima de alegria, é tão legal. Começa a trazer mais essa pessoa, né? Pessoas que falam de Deus, isso é importante, independente de religião, não vem ao caso a religião, mas pessoas que têm dentro de si aquela energia pura, boa, né? Então isso vai fazer com que a família de vocês vão cada vez mais crescer e vai ser mais unida e mais alegre, né? Então essa é a grande sacada. Se você estiver gostando, continue na Vula, dê aquele joinha, clique para se inscrever e continue com a gente, que a nossa família a cada dia está crescendo e cada dia está mais feliz e mais unida. E você faz parte da nossa família. Vem para a Vula. Valeu.